Amém, irmãos? Vamos dar início ao nosso culto de adoração e louvor ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos, cada um peça a Deus. Qual é a minha real motivação de vir à igreja? Hoje estava de manhã conversando com a Bia e eu perguntei qual é a minha real motivação de vir à igreja. É de cantar? É de tocar? É de dar aula na escola dominical? É de pregar, de ensinar? Ou a minha motivação é de adorar a Deus, de cultuar o seu nome, de adorá-lo, de exaltá-lo? Qual é a nossa motivação hoje de estarmos aqui nessa casa? É de ver nossos amigos e irmãos? A nossa motivação tem que ser Jesus Cristo, o Senhor. Vamos orar. Ore no seu coração. Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Não posso mudar, Senhor, a mente e o coração de um homem. Aliás, eu não posso nem mudar a minha, porque eu não tenho poder nem de mudar a cor do meu cabelo. Então, Senhor, nessa noite, clamo a Ti as Tuas misericórdias. Que o meu coração, Senhor, possa estar na Tua presença. Reconheço, Senhor, a minha pequenez. Reconheço quem eu sou, Senhor. Eu não sou nada diante de Ti. Então, por isso, nessa noite, ó Espírito Santo de Deus, clamo a Ti. Transforme a minha vida. Transforme, Senhor, o meu orgulho. Transforme quem eu sou, Senhor. Só Tu podes mudar, Senhor, a minha vida. Só o Senhor, o poder da cruz, pode mudar o homem. Continua mudando, Senhor, as nossas vidas, para que sejamos e alcancemos, Senhor, a plenitude quando nós estivermos na Tua glória. Senhor, nós Te glorificamos nessa noite e pedimos que o Teu Espírito Santo venha pairar, Senhor, sobre essa igreja. As músicas, Senhor, que serão entoadas não a homens, mas ao Senhor. Que sejam, Senhor, expressão da glória do Senhor. Que seja ações de graças ao Teu nome, Senhor. E que sejamos canais usados, Senhor, para abençoar vidas. E que a Tua palavra será ministrada nessa noite. Venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar. Nós Te adoramos, Pai. Faça dessa canção a sua primeira oração. Que o Senhor possa nos abençoar e que o Espírito Santo dele venha abrir as nossas mentes e coração. Nós Te adoramos, Pai, em espírito e verdade. Te coroamos, dentre nossos corações. Teus pensamentos
uma vez, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Pai, em espírito, em verdade. Te coroamos, Rei, dentre em nossos corações. Dos teus pensamentos, Deus, encha a nossa mente agora. Nós te adoramos, Pai, em espírito, em verdade. Nós te adoramos, Pai, em espírito, em verdade. Aleluia. 1 Coríntios 1, 18 a 25 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os dos homens. Nós estamos pregando a loucura da cruz. Somos rejeitados pelo mundo, mas sabemos que a loucura dela nos leva à salvação. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
Podemos aplaudir ao Senhor. Ele é digno de glória, de honra, louvor, adoração. Só Ele é digno. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres nascimentos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Graças a Deus, nós somos aqueles que o mundo não quis, mas o Senhor nos chamou. Graças ao Senhor, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos resgatou. Graças ao Senhor, estamos aqui hoje louvando a um Deus único, que é riquíssimo em nos abençoar. Nessa noite, crie em mim, ó Deus, um puro coração. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor, crie em nós um coração, Senhor, segundo Deus. Aleluia. E em mim, ó Deus, um puro coração. Espírito inabalável, não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui minha alegria da tua salvação. Cria em mim, ó Deus. Lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alto que a neve, ficarei. Apaga as minhas transgressões, lava-me das minhas iniquidades, purifica-me mais alto que a neve, ficarei. Mais uma vez, crie em mim. Faça essa a tua oração. Faça essa oração de transformação da tua vida. Aleluia, Senhor. Não me recuses
Aleluia. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Nós não temos nada em nós de bom. Nós não temos nada que possamos merecer a graça e a misericórdia. Mas o amor dele foi infinitamente maior do que o meu pecado. E ele pagou o preço lá naquela cruz. E é nessa cruz onde que nós nos gloriamos, é no Senhor. Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte, como corre franca e salutar, do Calvário Monte. Foi lá na cruz que o Senhor pagou o meu e o seu pecado. Aleluia, Senhor. Quero estar ao pé da cruz, onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário Monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e enfim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, irás recordar-me, bela sombra, Salvador, irás livrar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois até a santa eu, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Aleluia! Graças a Deus. Quem tem seus dízimos e ofertas, por favor, quem tiver como um ato de adoração, também o dízimo e a oferta pode trazer ao gasofilácio. E nós iremos cantar a última música. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em
os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia, Senhor. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Graças te damos, Senhor, nessa noite. Te glorificamos nessa noite, Senhor, pela aliança que o Senhor fez conosco naquela cruz, pela aliança do teu sangue, Jesus Cristo, derramado sobre nossas vidas, que nos traz, Senhor, a redenção, que nos traz a salvação. Abençoe, Senhor, os dízimos e as ofertas que foram depositados no gasofilácio. Que o destino delas, Senhor, seja para glorificar o teu nome.
Abençoe a tua palavra, Senhor, que será ministrada nessa noite, que ela venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja adorado para a glória do teu nome. Em teu nome, Jesus. Amém. Tanília. Amados, eu vou passar alguns avisos para a igreja, os convites, mas já gostaria de convidar o pastor Daniel que pudessem subir aqui. Após o aviso, já está direcionando a palavra, né? Muito bem. Nós temos aí a escola bíblica, né, todos os domingos às 9 horas. Gostaria de aquele que quer aprender, crescer, né, no conhecimento, na graça do Senhor, para que possa estar participando também das escolas bíblicas. A escola bíblica é importante para que venha o conhecimento e vivermos, né, numa prática do que a palavra nos ensina. Então é bastante importante nós saber a quem estamos seguindo e a quem nós estamos servindo, né? E a escola bíblica dá essa ênfase para nos preparar a nossa vida espiritual. Então convido a todos, e não só os que estão aqui, você pode convidar o seu vizinho, pode convidar seu parente, a sua família, para vir também participar deste ensino à escola bíblica, né? E também gostaria de participar da igreja, reforçando esse convite para a igreja, né? Nós temos aí, no sábado próximo, dia 26, às 19h30, temos o culto da ordenação do nosso amado irmão Douglas, né? Diácono da igreja, vai ser ordenado a pastor, e temos a grande alegria no coração em ter aqui, né, a poder participar de pessoas que conviveu conosco, está convivendo conosco, né, e estar também entrando nesse ministério de pastorado, né? Eu louvo a Deus pela vida do Douglas, pela sua família, né, pela sua esposa, que tem nos ajudado bastante também. Então toda a igreja está convidada a participar também desse culto da ordenação no próximo sábado, dia 26, às 19h30, que será na Igreja Batista Betel, Bela Vista, né? A central, a qual nós temos aí a participação desse culto. E também no dia 2 de novembro, temos também aqui uma programação para as irmãs, né? No dia 2 de novembro, é isso mesmo, né? Um congresso, né, das mulheres aqui na igreja. É como Deus está abrindo as portas e abençoando, né? Trazendo pessoas e trazendo também as programações para que estejam mais perto da igreja Pousada, também facilitando, né, as irmãs e convidando outras pessoas também a participarem. O trabalho está sendo feito para as irmãs, né? Então os homens vão ficar de fora nesse trabalho, né, pastor? Mas as irmãs estão sendo convidadas. E você pode convidar, não só você que é membro, você que é visitante, você também pode convidar uma amiga, uma vizinha também, um parente, para vir aqui, sendo a área feminina, vai aproveitar muito essa oportunidade, né? Vai estar aqui, né, essa irmã que estará palestrando, vai estar o cartaz lá, depois vocês podem chegar mais perto, podem ler, ver mais certinho lá, né? A esposa de um pastor também, que vai estar aí trabalhando e passando para as irmãs, né? Todos que estiverem presentes. E esse convite é aberto a todos. E no dia 9 também, dia 9/11, tem a primavera no ESCA, com variedades também, que é um evento assim que ajuda também a suprir as necessidades do ESCA, para mantê-lo também. Os irmãos veem que não é fácil hoje manter uma entidade se não tiver ajuda e o apoio
principalmente da igreja, né? Então está sendo convidado também o dia 9 para participar desta primavera do ESCA, né, com várias variedades, né, para estar ali levantando recursos para mantê-lo também o ESCA, né? Então nós deixamos esse convite a todos e com alegria no coração para que todos possam estar participando também e prestigiando a cada trabalho que está sendo feito e a igreja está oferecendo, tá ok? Também tivemos esta tarde, né, assim, uma comunicação da nossa irmã Regiane, muitos às vezes já estão sabendo, e ela veio perder o padrasto, né? Agora ela comunicou às 3 horas, foi bem por esses horários mesmo, né? E eu gostaria que nós estivéssemos orando antes da ministração da palavra, junto com a igreja, pela família, para que Deus esteja consolando, confortando os corações e abençoando essa hora difícil, né, da separação de entes queridos, que sempre estamos presenciando e também estamos aí, né, também sujeito a qualquer hora a nossas vidas também ser chamado. Temos que estar preparado e ciente que existe um céu que nos espera, para aqueles que se arrependem, para aqueles que andam com Jesus, aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, né? Então nós vamos estar orando e assim passando a palavra ao pastor Daniel. Pai querido, o Senhor conhece e sabe dos momentos tristes na vida. E o momento de uma separação, Senhor, é uma dor que a família sente, os amigos próximos sentem, porque é um distanciamento, Senhor, e saber que essa pessoa não se vemos mais aqui. Mas que o Senhor esteja consolando o coração da nossa irmã Regiane, da Ana, do Naum e todos os demais familiares, que o Senhor esteja ali presente na vida deles, trazendo, Senhor, nos seus corações coragem e o ânimo e força para vencer, e que o Senhor esteja com eles abençoando. Pai, também nós pedimos agora que cada coração aqui presente esteja com este desejo de receber o alimento espiritual, e que aqui está o teu servo que vai ser o vaso e o instrumento para transmitir esta tua palavra, que o Senhor usa conforme o teu querer e aquilo que tu queres falar conosco, Senhor. Que nós oramos porque confiamos e sabemos que Deus nos ouve e que Deus também usa o teu servo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Nós podemos estar, as crianças, estar saindo com os professores responsáveis, e assim nós vamos receber a palavra do Senhor. Não passaram o microfone. Pode ser? Eu preferi isso. Deus abençoe. Depois você pode fazer. A paz do Senhor, irmãos. Vocês precisam me animar na minha pregação. Então, vou repetir. A paz do Senhor, irmãos. Porque senão eu vou fazer, irmã. É sempre bom a gente ouvir um paz do Senhor. Porque ele vem para mim. A paz vem para mim. Não é quando você diz amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Como o pastor Quintanilha já orou, eu não vou orar mais. Não há necessidade. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4. Eu queria água, por favor. Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Guardem esta palavra aí, doutrina. Ouvi,
eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produzia 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Conta-se uma história de uma senhorinha já em idade avançada, mas que o seu prazer era falar de Cristo. E ela, onde estava, no lugar que ela estava, ela aproveitava sempre as oportunidades. Mas ela tinha um vizinho jovem, cheio de vida, apaixonado. E todo domingo ela batia lá na casa do jovem. Você não quer ir na igreja comigo hoje? Vamos para a igreja. E constantemente ela fazia esse convite para esse jovem. Aí foi passando o tempo, aquele jovem pensou: eu vou na igreja dessa velhinha aí, para ela parar de me encher a paciência. E ele resolveu um dia ir, só que ele fez o seguinte: ele pegou 2 tuchos de algodão e pôs nos ouvidos, bem lá no fundo, porque eu vou, mas não quero ouvir nada, eu só vou para essa velhinha parar de me torrar. E ele foi para a igreja, e a velhinha toda feliz e contente, e aquele rapaz com os tuchos de algodão nos ouvidos. Mas aí veio o louvor, veio a oração, começou a pregação, e no meio da pregação, o ouvido dele começou a coçar. Um dos ouvidos começou a coçar, e ele não tinha como coçar por causa do algodão. E ele tirou o algodão para coçar o ouvido. Quando ele tirou o algodão, o pastor falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra diz. Ele, pum, pôs de novo. E foi embora. Ele foi embora só com essa porção da palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aquilo começou a perturbar a sua alma e o seu coração. O que o Espírito disse? O que aquele homem falou? E foi tão intenso no coração que ele bateu. Agora foi ele que bateu na veinha. Por favor, senhora. Pois não. Então, aí ele contou a história para a senhorinha. E a senhorinha falou, ele perguntou: o que aquele pastor falou? Quando ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E naquele momento, aquela velhinha proclamou o reino dos céus para aquele jovem. E aquele jovem foi às lágrimas entregando a sua vida a Jesus Cristo, o Senhor. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando você começou a se arrumar para vir aqui hoje, ou logo de manhã, quando você percebeu que o dia do Senhor tinha raiado sobre a sua vida, e que as misericórdias do Senhor tinham se renovado sobre você, e você pensou: hoje é dia de culto, hoje é dia de adoração, hoje é dia de ouvir a palavra. Eu queria fazer uma pergunta: o que é que você quer ouvir hoje? O que é que o seu coração veio preparado para ouvir? O que
que você quer receber de Deus? Existe alguma coisa específica na sua vida que leva a te desejar alguma palavra de Deus sobre você? Porque todas as vezes que nós nos reunimos, como estamos aqui, a gente quer ouvir alguma coisa de Deus. A gente quer que Ele fale conosco, mas nós temos as nossas preferências em relação ao que queremos ouvir de Deus. O nosso cérebro, a nossa mente, ela é rápida para captar as coisas boas. Nós, geralmente, queremos ouvir de Deus coisas boas. Eu sou assim. Eu quero ouvir Deus dizendo para mim coisas boas. Então, se o pastor sobe no púlpito e ele diz, como você já sabe, Deus tem poder para curar, é uma coisa boa, ou não? É ou não é, irmãos? É boa. E de que forma que eu vou responder isso? Amém. Glória a Deus. Deus é Deus da aliança, que nem nós cantamos aqui. Coisas boas, existe uma aliança. E essa aliança está sobre mim. Aleluia. Deus é Deus de milagres. E o seu coração já começa a querer dançar dentro do seu peito. Oh, glória a Deus, aleluia. Fala Deus, fala Deus, fala Deus. Nosso cérebro é tremendo, irmãos, para essas coisas. Deus vai fazer você passar um mar vermelho. A Lavosmar já falou, glória. Eu nem acabei de falar, ele já falou, glória. Porque é coisa boa. Se você cair no fogo, o fogo não vai te queimar. Se você atravessar o mar, Deus vai acalmar a tempestade. Coisas boas. Nós estamos preparados sempre para receber coisas boas. No entorno dessas coisas boas, tem a nossa vida, tem o nosso dia a dia, tem o entorno das coisas nas quais trabalhamos, tem o entorno das coisas nas quais estudamos, e tem o entorno das coisas que acontecem na igreja. E essas coisas concorrem contra nós, elas lutam contra nós. Então muitas vezes nós chegamos aqui sufocados, querendo ouvir coisas boas, coisas que me animem, que me edifiquem, que me consolem. É assim a nossa vida. Eu não quero chegar aqui, preste bem atenção, irmãos, e o pastor dizer para mim, você é um miserável pecador, porque isso é ruim. Você não vale nada. Eu não quero que ele abra a palavra do Senhor e leia lá em Isaías. As minhas obras são imundícias e eu sou como um trapo de imundícia. Porque isso é ruim. Olha, eu já tive uma semana tão ruim, tão difícil, e agora eu tenho que ficar ouvindo o pastor dizer que eu sou pecador, que eu sou pecador, que eu sou pecador. Eu tenho que ficar ouvindo o pastor falar, cuidado com o mundo, cuidado com o mundo, cuidado com o mundo. Não quero. E o meu cérebro e a minha mente rejeitam coisas que são negativas. Então, há de haver um trabalho tremendo do Espírito Santo. O Espírito Santo que perscruta os corações e sabe qual a necessidade. Ele vai encontrar muitas barreiras para, através das coisas ruins, levantar um crente abatido. Restaurar a esperança de um crente perdido. Porque a mente dele está meio que cauterizada para ouvir só o que é bom. Mas
Eu tenho um texto aqui em Jeremias, no capítulo 42, versículos 5 e 6, diz assim: então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós, o Senhor teu Deus. Preste atenção. Seja ela boa, ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviemos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. O que é importante para você? O que é importante para mim? O que é importante para nós? Ouvir coisas boas ou ruins? O que é importante, o que é fundamental, é ouvir o que é essencial para a minha salvação. Seja ela boa, seja ela má, seja ela de cunho positivo ou de negativo, Deus sabe orientar o seu povo. Deus levará o seu povo em vitória. Jamais Ele usará do sabor do mel apenas. Mas muitas vezes o fel é necessário. Muitas vezes o difícil é necessário. Quando Pedro escreve para a igreja dispersa na Galácia, no Ponto, na Capadócia, na Bitínia, na Ásia, ele diz: há uma viva esperança em vós. Ele fala coisas boas, mas é necessário que por um período de tempo vocês sejam contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé redunde em honra, glória e louvor na aparição de Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sei o que você quis ouvir aqui hoje, o que você está esperando, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai trabalhar o que é importante para você. Deus vai falar aquilo que é necessário para você. Então eu peço: Senhor, dá-me um coração humilde. Dá-me um coração humilde para que eu possa entender a Tua voz, para que eu possa discernir a Tua voz na minha vida, Deus. Por favor. Você lê o texto junto comigo da parábola do semeador. Quantas vezes você já ouviu sobre isso? Se eu perguntar para o pastor João Lunardello, o pastor Quintanilha, quantas vezes já pregaram? Eles já perderam a conta, não é, pastor? São histórias repetidas, que nós ouvimos durante todo o curso da nossa vida. Mas existe uma outra pergunta: o que ela transformou em mim? O que ela mudou em mim? Eu conheço. Eu sei de onde ela procede. Mas o que a parábola do semeador mudou na minha vida? Ela me tornou um crente sincero. Ela me tornou um crente, nova criatura a cada instante. Ela me ensinou a lidar com as circunstâncias. Porque a palavra do Senhor diz aqui: Ele ensinava a sua doutrina. A sua doutrina. Cristo abria a boca para ensinar a sua doutrina. E sabe qual é a doutrina que Cristo ensinava para as pessoas? Era o seu evangelho. O evangelho da paz, o evangelho do reino. Ele mesmo diz: o tempo está cumprido, o reino chegou a vós, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a doutrina. Quando o semeador sai a semear, ele espalha a doutrina.
Quando o semeador sai a semear, ele espalha o evangelho da paz, o evangelho da transformação, o evangelho da libertação, o evangelho do reino dos céus, aleluia. O que o evangelho já mudou na sua vida? O que a doutrina de Cristo já mudou na sua vida? Em Marcos 1, 21, diz a palavra do Senhor. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Olha aí Jesus ensinando. Jesus está ensinando de novo hoje, irmãos. Como tendo autoridade, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Jesus pregava o que vivia. Ele é a própria doutrina. Ele não apenas ensina a doutrina, ele é a doutrina. Ele não ensina apenas a mensagem, ele é a mensagem. Então sobre ele havia autoridade e havia poder, e as pessoas ficavam maravilhadas. A palavra maravilhada significa sedentas. Elas desejavam aquilo, elas queriam aquilo para si. Não eram palavras distantes, jogadas ao vento, mas eram palavras lançadas no profundo da alma e do coração. E aquilo criava o desejo intenso por Cristo. Maravilhadas. Você fica maravilhado quando Ele lança a semente do Evangelho no seu coração. Você não cabe em si de alegria quando você recebe o Evangelho da paz. Você não quer sair pulando, cantando, glorificando e louvando quando esse evangelho maravilhoso e desejoso chega na tua alma. Oh. Ele tinha esse poder, aleluia. E olha só o que diz o texto. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha o poder dessa doutrina. Olha o poder desse evangelho. Não resista ao evangelho do Cristo vivo, irmão. Porque o evangelho do Cristo vivo faz até os demônios testemunharem quem Ele é. Aqui está um homem possesso de espírito imundo. E diante do dono da doutrina, da própria doutrina de Deus, ele se amedronta, ele se convulsiona, ele grita: que temos nós contigo, Jesus? Não há possibilidade de luz e trevas viverem juntos. Não há possibilidade do mundo e a igreja se associarem. O mundo é do mundo e o mundo é do diabo. A igreja é de Deus e Deus é o Senhor da igreja. Aleluia. E esse demônio aqui diz: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. O Cristo tirou do demônio a frase mais significativa da palavra: Deus é santo. E às vezes nós passamos meses e anos sem dizer com uma alegria no coração: tu és o Santo de Deus, Jesus, e eu me alegro em ti, meu Senhor e Salvador. Mas aí Jesus repreendeu aquele demônio, o espírito saiu convulsionado, clamou com grande voz, e olha só, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: o que é isso?
que é isto? Você já olhou para Cristo e perguntou: o que é isto? Algum momento na sua vida, orando, cantando, pregando, você teve a sensação de que nunca tinha conhecido Jesus? O que é isto? As pessoas estavam com a boca aberta. O que é isto? O que é isto? Que nova doutrina é esta? A doutrina aqui. Ao Evangelho aqui. Que nova doutrina é essa? Apesar de eu ter anos de crente já, de conhecer Jesus já, pouco ainda eu sei da sua doutrina. Que doutrina que é esta? Que fala com os demônios e os demônios são derrotados. Que doutrina é essa que tem poder contra o inferno? Que doutrina é esta que tem poder contra o diabo e os seus anjos? Quem é este? Quem é este? Que nova doutrina é esta? Olha que autoridade. Ele ordena os espíritos e eles vão embora. Eles obedecem. A doutrina de Cristo é aquele que entra no coração. E quando recebido faz o coração obedecer Deus. Obedecer seus mandamentos. Associar-se à sua palavra. E viver abraçado a ela. Oh Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou, de fato, um pecador. Mas eu sei que Tu és fiel. Eu sei que o Senhor prevalecerá na minha vida. Aleluia. Glória a Jesus. Então nós estamos aqui hoje diante da doutrina. Nós estamos num salão de culto a Deus. Nós não estamos numa sala de cinema, onde os namoradinhos se enroscam, se beijam, alheios à doutrina de Cristo, onde as pessoas estão distraídas. Nós estamos numa sala de culto. E nós devemos respeitar a sala do culto. E dizer: Senhor, ministra a Tua palavra em meu coração. Ministra. Então chegamos aqui na parábola. A doutrina que é semeada. Eu não vou falar sobre as 4 sementes. Nós nem teríamos tempo para isso. Eu vou falar apenas de uma, tão somente uma, que para mim é a mais nociva de todas. A que está causando mais males à igreja nesse século 21. Eu vou falar da semente que caiu à beira do caminho. Mas aquela que caiu à beira do caminho é mais nociva do que a que caiu entre os pedregais? Ela é mais nociva do que aquela que caiu entre os espinhos? Pedregais, tribulação, espinhos, cuidado da vida. Sim, irmãos, é pior. Muito pior. Quando Jesus vai explicar a parábola para os discípulos, ele diz sobre a semente que cai à beira do caminho. São aqueles que recebem a palavra
Mas antes que o Espírito produza qualquer tipo de pensamento ou de reflexão, o diabo vem e arranca da mente. Preste atenção. Antes que eu pense sobre aquilo, antes que eu dê oportunidade para o Espírito me ensinar, o diabo vem e arranca da minha mente. Arranca, tira. Esse é o retrato da igreja do século 21. Que ouve, mas não entende. Que ouve, mas não pensa. Que ouve, mas não cria argumentos. Que ouve, mas não pesquisa. Porque antes de qualquer intenção, o diabo já arrancou da mente. E a semente fica infrutífera. A semente não chega nem a germinar. É como se ela recebesse a palavra e não acontecesse absolutamente nada na sua vida. É como se ela fosse à igreja e cantasse e não acontecesse nada na sua vida. É como se ela fosse à igreja e orasse e não acontecesse nada na sua vida. E é como se ela fosse à igreja e ouvisse a palavra e não acontecesse nada, absolutamente nada na sua vida, sem transformação. Porque o diabo é muito mais perspicaz do que nós. Ele é muito mais sábio do que nós. Ele tem um exército preparado, totalmente preparado para tirar da nossa mente qualquer possibilidade de entendimento de Deus. E então o que acontece? Sem a mente de Cristo, minha mente devaneia no mundo secular. Minha mente procura alegrias e libertações no mundo secular. Tudo que o mundo propõe, tudo que o sistema propõe, acaba encontrando mentes vazias. Mentes que conhecem a Cristo só no intelecto. Mentes que conhecem a verdade só no intelecto. Mas nunca viveram uma verdade e nunca gostaram de fato da verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Mas eu vou dar um exemplo positivo. Lembra de Jó? Quem já conheceu Jó aqui? Levanta a mão, vamos ver. Eu também não vou falar sobre Jó. Mas Jó foi um homem que alcançou um bom testemunho de Deus. Viste o meu servo Jó? Não foi? E o que Deus anunciou para o diabo em relação a Jó? Viu que homem íntegro, fiel, honesto, reto, e o mais importante, se desvia do mal. Aí você fala assim: este homem tem a mente de Cristo. Este homem conhece Deus. Deus tem um bom testemunho dele. E eu fico pensando, Deus olhando para Jó lá, e com um sorriso largo. Não como ele olha para mim, porque quantas vezes ele olha para mim e faz assim.
Vai lá, anjo, dá uma prensa no Daniel lá. Ah, mas ele tem tudo. A vida dele é farta. Toca nele, só não toca na sua alma porque ela pertence a mim. Jó perde toda a sua riqueza, perde todos os seus filhos e fica com uma mulher louca do lado dele, rixosa. Mas ele permanece íntegro. E ela diz para Jó: tu ainda permaneces íntegro? Depois de tudo que aconteceu, amaldiçoa o teu Deus e morre. Agora que o Douglas vai ser pastor, Josi, cuidado com as suas palavras para ele. Morre. E ele diz, fala como uma doida mulher. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? Linda para nós aqui, depois de 4.000 anos. Vai perguntar para Jó se foi coisa linda. Vai. E ele passou uma aflição muito grande, a Bíblia não fala o tempo da sua aflição. Mas houve um momento que ele amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Os amigos acusaram ele de pecador. Até que chegou o tempo da restauração. Porque perpetuamente o Senhor não deixará os seus filhos engolidos dentro das tribulações. Ele irá operar. Filho é filho. Filho sempre é restaurado. Criatura não, mas filho sempre é restaurado. E quando chegou o tempo da restauração, que ele ficou mais rico do que antes, teve mais 10 filhos. As suas filhas eram as mais bonitas do Oriente. Ele se ajoelha diante do Senhor. E o que ele diz? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam. Preste atenção, irmãos, preste atenção. Quando Jó era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele conhecia Deus só de ouvir. E ainda já era reto. Mas agora ele diz, eu aprendi a te conhecer, aleluia. Deus quer espantar os pássaros à beira do caminho, para que o conhecimento que você tem de Cristo seja vivo e eficaz. Que não fique apenas na sua mente, no seu intelecto, mas que seja vida, vida abundante, vida que ressurja dentro de si, como águas que saem do trono de Deus. A ponto de você, na sua intelectualidade, no seu conhecimento, se dobrar diante do Santo de Israel e dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te contemplam, vem doutrina sobre mim, vem evangelho sobre mim, vem evangelho do reino sobre mim. Nós sofremos dentro da igreja porque somos masoquistas. Nós gostamos de sofrer. Nós sofremos porque não olhamos para Jesus de fato, olhamos para os homens. Olhamos para as circunstâncias, para as situações. Nós precisamos aprender a orar e a olhar para Jesus.
porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele jamais nos decepcionará, Ele não frustrará os desígnios do seu coração. E o Espírito Santo está passando mais uma vez sobre a Igreja Batista Betel da Pousada da Esperança, o semeador semeando a sua semente, o semeador semeando a sua doutrina. Não deixa cair na beira do caminho, irmão. Pense, reflita, pesquise. Chegue amanhã cedo, leia o texto de novo. Ore sobre ele. Diga: Senhor, revela esse texto a mim. E você vai descobrir coisas indizíveis aos homens. Porque senão você vai continuar procurando as coisas deste mundo para te trazer satisfação pessoal, alegria dentro da alma e do coração. Se Cristo não for a nossa maior alegria, de nada nos adiantará o ajuntamento. Se Cristo não for o nosso maior tesouro, o pastor que lança semente, de nada nos adiantará tantos anos, até de trabalho. Eu vou continuar preferindo que Deus fale de coisas saborosas. Mas se for necessário que Ele me diga mais uma vez: você é um pecador, eis aqui o meu coração diante de Ti. Renova-me, Senhor. Transforma-me. Sonda-me, Senhor. E me conheces. Sonda minha alma, para que eu, calado, não venha envelhecer os ossos do meu corpo, Deus. Oh, Jesus, dá-nos a Tua graça nesta noite. Protege-nos pelo poder do Teu Espírito. Renova em nós um espírito inabalável. Nós cantamos aqui, né? Não retires de mim a Tua presença. Você pode afirmar que Cristo está em você? Cristo é tua alegria, teu prazer. Essa é a nossa doutrina. O Santo de Israel é o Senhor dos exércitos, nosso Salvador eterno. Obrigado, Deus. Leva-nos em segurança durante essa semana. Toque em nossos corações. Reaviva o dom em nós. Aviva-nos, batizando-nos com Teu Espírito Santo. Senhor, tira-nos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios sonhos, e impetra essa doutrina de poder, transformadora e libertadora, em nossos corações. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Vai na força do Senhor. Pelo menos acabei com uma coisa boa, né? Vai na força do Senhor.